Olá, meus amigos. Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galera, hoje é domingo, hoje é dia 3 de maio. 3 de maio de 2026. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui e eu quero ouvir a sua opinião. Sexta-feira, agora, dia 1º, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, esse aqui que vocês estão vendo, precisou ir para o hospital porque ele fez uma cirurgia do ombro direito, né? É a prova que Jair Bolsonaro é tão de direita e tão direito que até a cirurgia dele foi feita no ombro direito. Do lado de cá você vê o atual ministro Alexandre de Moraes, que para mim ele não é ministro, ele não é nada. Veja só, cara, como ele é obcecado. Esse careca aqui é obcecado e maligno. Ele é obcecado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro não quis comer ele, não quis levar ele para a cama. O Bolsonaro traiu ele, teve algo com a esposa dele. O Bolsonaro não quis dar, não sei, parece que Bolsonaro tem alguma coisa com esse cara, que esse cara não larga do pé de Bolsonaro. Agora veja bem, Alexandre de Moraes determinou que nessa cirurgia do ombro de Bolsonaro, somente Michele Bolsonaro tem o direito e pode estar ao lado do Jair Bolsonaro. Os filhos de Bolsonaro não podem ir visitar o pai, nem ir lá onde o pai está, salvo a não ser que peça o direito a ele. Que chegue para ele, bença meu pai Xandão, Alexandre de Moraes. Ou bença meu tio, se o senhor me permite visitar nosso pai Jair Bolsonaro, tem que pedir para Alexandre de Moraes. Os filhos de Bolsonaro. Aí eu estou falando de Renan Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, piorou o Eduardo Bolsonaro. Piorou. A menina de Bolsonaro, a filha dele, né, com a Michelle, tem que pedir permissão a ele. Nem os advogados de Bolsonaro tiveram o direito de ir lá visitar Jair Messias Bolsonaro no hospital. Depois da cirurgia, nem no ato da cirurgia, nem antes da cirurgia. Gente, essa obsessão toda por Jair Bolsonaro já está passando dos limites. Aí eu vi, o Zé Trovão publicou, né, sobre essa questão, a reportagem da Globo comentando sobre essa situação, que a que ponto estamos vivendo? Que democracia é essa? Onde um ex-presidente, só porque foi preso, não pode ter a visita dos filhos, a não ser que peça permissão para o Alexandre de Moraes. Né? Sabe o que é que eu digo? É porque, me desculpe o que eu vou falar aqui. Se eu estiver errado, vocês me digam. Bolsonaro não teve um filho homem. Não teve. Bolsonaro não tem um filho macho. Macho de verdade, que honra isso aqui, ó. A bandeira do Brasil. Isso aqui, ó. Ordem e progresso. Não teve. Não tem. Isso aqui é a bandeira do país. Eu honro o meu país e eu tenho um compromisso com ele. Agora, com Alexandre de Moraes, não. Com esse sistema político brasileiro podre, sujo que a gente vê aí, não. Eu vou falar por mim. Eu dou minha cara a bater. Eu duvido. E eu quero que você marque aqui qualquer um desses políticos para ouvir o que eu estou falando. Qualquer um do Senado, assessor dele, que eu não tenho medo deles, eu não devo bosta nenhuma para eles. Nada para eles. Eu duvido se Jair Bolsonaro fosse meu pai, aqui, França, se Jair Bolsonaro fosse meu pai, eu duvido que Alexandre de Moraes iria fazer uma graça dessa como ele está fazendo. Eu duvido. Eu iria pessoalmente em Brasília botar o dedo na cara dele, com segurança ou sem segurança. Se ele tivesse ou não tivesse, tô comendo e cagando por segurança dele. Tô nem aí.
Eu iria botar o dedo na cara dele, desafiar ele na cara dele, desafiar ele e dizer: eu quero ver que você é macho, que você é homem, que você tem 2 cunhão entre as pernas, que você tem 2 peru entre as pernas. Eu quero ver agora, Alexandre de Moraes, você dizer na minha cara que eu não vou visitar o meu pai no hospital. Eu quero ver. E vou lhe dizer, como ele é covarde, anda cheio de segurança, que ele não é homem para encarar ninguém cara a cara, ele é homem de pegar uma canetinha e ficar dando ordem, mas ele não é macho o suficiente para ir falar pessoalmente na cara de ninguém. Eu iria falar pessoalmente na cara dele. Eu quero ver você impedido de entrar no hospital e ver meu pai. Sabe por que eu digo isso? Porque só quem é filho sabe a dor que um filho sente quando alguém impede ele de ver o seu próprio pai. Por isso que eu estou falando isso. Então, eu digo, se é o meu pai, eu duvido, minha cara tá para bater que Alexandre de Moraes faria isso. Eu não queria saber que ele é ministro, eu não queria saber que ele fosse senador, que ele fosse deputado, estou comendo e cagando para ele, eu não queria saber que ele fosse o presidente, que ele fosse o maior bundeiro do país, o cara mais top, que alguém dissesse assim, esse aí é o cara. Aí ele tem segurança? Se ele tem 10, eu ia com 20. Se ele tivesse 20, eu ia com 40. E iria armado até os dentes, para que se ele quisesse uma guerra, a gente ia ter ali na hora. Um na cara do outro, de homem para homem. Porque o que está faltando nesse país é homem de verdade. Homem para botar esses caras no seu devido lugar. Tem muito homem que é homem para bater na cara de um bandidinho de pé de chinelo, que rouba um celular. Mas está faltando homem macho para dar um tapa, para dar soco na cara de bandido mesmo, daquele do grande. Esses bandidos de colarinho que a gente vê aí, que rouba o povo na maior cara de pau e ninguém faz nada. Entendeu? Vim aqui nas redes sociais, é fácil falar. Eu quero ver falar cara a cara. Eu tenho coragem. Agora, se você me perguntar, tu tem bala na agulha, dinheiro? Não tenho. Porque se eu tivesse dinheiro, como muita gente aí tem, eu duvido se eu não estaria lutando por um país melhor contra essas injustiças, contra esses ministros, juízes, desembargadores, políticos, bandidos que a gente tem na nossa presidência, no Senado, na Câmara do Deputado, no Executivo, aonde tivesse. Eu duvido se eu tivesse isso aqui, ó, se eu não ia buscar um por um. Entendeu? Para botar esse país em ordem, porque o que está precisando é botar o país em ordem. A gente não precisa da Polícia Federal, que infelizmente a maioria está vendida para esses homens. A gente não precisa da Polícia Militar, porque a maioria está vendida para esses caras. A gente não precisa da Polícia Civil, porque a maioria também está vendida para esses caras. Infelizmente a maioria também depende das ordens desses bandidos, porque se não fizer, são oprimidos. A gente precisa de homens justiceiros nesse país, cabra macho, que não deve nada para ninguém. A gente está precisando disso. De um lampião, igual teve no passado. Tá entendendo? A gente está precisando de um cabra macho, que a gente não está achando. E quando a gente acha, infelizmente, o cara não tem dinheiro. Esse é o problema, porque quem tem é covarde. Quem tem é covarde. Tá me entendendo? Essa é a realidade. Você vê aí, bandido, jovens, estrupa os filhos das pessoas, fica por isso mesmo. Bandido entra na casa de um cidadão de bem, fica por isso mesmo. E Alexandre de Moraes não faz merda nenhuma, mas quer perseguir Bolsonaro. Parece que ele quer dar para Bolsonaro. Ou já foi mulher, não sei que diabo ele foi, que desgraça ele foi com Bolsonaro. Não estou falando só por causa de Bolsonaro, estou falando em geral. Em geral. Falou de direito, o cara persegue. Que é isso, meu irmão? Onde que um pai faz uma cirurgia e os filhos não podem visitar o pai? Os advogados de defesa do cara não pode visitar o cara. Tem que pedir permissão. Ah, Alexandre de Moraes, você tá passando dos limites, cara. Você tá passando do limite. Tá passando do limite. E o Brasil tá na hora de acordar, de despertar, gente. Tá na hora. Gente, vamos parar de ser covarde. Gente, vamos parar de ser medroso. Vamos! Que tá só se ferrando. Pelo amor de Deus, eu queria até 10 homens. Acaba macho que chega e diz, França, eu te banco no que tu quiser. Pode fazer alguma coisa por nós? E eu ia mostrar se eu ia fazer ou não ia. Tá entendendo? Eu ia mostrar se eu iria fazer ou não ia. Olha, sinceramente, gente, esse país está passando do limite. Essas autoridades que se dizem autoridade que não erram.
Está passando os caras na nossa cara todo dia. Todo dia os caras roubam a gente na boca de pau. Até hoje ninguém do Banco Master, na verdade, quem deveria ser preso dos políticos envolvidos, não foram. Os caras roubaram os velhinhos do INSS, não estão tudo solto. Precisamos agir quanto é tempo. Precisamos mudar essa situação. Deixa aqui a sua opinião. Eu conto com você.